Você sabe o que são os evangelhos sinópticos? Sabia que existe um problema com os evangelhos sinópticos? Se você não sabe o que são os evangelhos sinópticos, assista esse vídeo para aprender. E se você já sabe, assista também para revisar o assunto e para nos ajudar. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Otávio, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nessa aula vamos falar um pouquinho sobre os evangelhos sinópticos. E mais um detalhe, se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos aqui do canal, considere tornar-se membro do canal. É só você clicar no botão Seja Membro e escolher uma das opções. Assim você estará nos ajudando e eu ofereço conteúdos exclusivos para você. A palavra sinóptico vem do grego e significa visão conjunta ou semelhante. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos chamados de sinópticos. Por quê? Porque eles narram a história com uma visão semelhante. Essas semelhanças nos textos é que vão fazer que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas sejam chamados de sinópticos ou semelhantes. E aí você pode perguntar, tudo bem, Otávio, entendi. E por que o evangelho de João, se conta também a história de Jesus, não é considerado sinóptico? Então, esse é um detalhe interessante. João não é considerado sinóptico porque, embora ele também conte a história de Jesus, ele tem uma abordagem diferente da de Mateus, Marcos e Lucas. Se você olhar bem direitinho os textos, você vai ver que João ele não compartilha muitas passagens que estão presentes em Mateus, Marcos e Lucas. Existem narrativas em João que só estão presentes no Evangelho de João. Isso é bem interessante você observar. Por isso que João não é considerado um evangelho semelhante a Mateus, Marcos e Lucas, porque ele tem uma abordagem bem diferente, tá? Nós temos uma aula, inclusive, no nosso curso de teologia, na disciplina de bibliologia, onde eu trabalho bastante esta questão. Para quem está no grupo do Telegram, olha aqui uma dica aqui, hein? Para quem está no grupo do Telegram, eu vou disponibilizar uma tabela em PDF, que inclusive essa tabela é exclusiva só para os nossos alunos do curso de teologia, mas eu vou disponibilizar para você mostrando essas passagens semelhantes, tá? Então é uma tabela com todas as passagens semelhantes, então fica fácil você encontrar e comparar ali essas passagens. Vai estar lá no grupo do Telegram. Aí é só você pegar a tabela, olhar as referências e ler o mesmo texto em cada um dos evangelhos. Mas, para ter essa tabela, você tem que entrar no grupo do Telegram. Será somente no Telegram, no WhatsApp não. Só no Telegram, tá? O link está aí na descrição. Mas, tudo bem. Falamos até agora dos textos serem semelhantes, tudo muito bonito. Mas nós temos um problema nisso tudo. Realmente os textos são semelhantes, mas no meio dessa semelhança toda há também algumas diferenças. Na maioria das narrativas, realmente são bem semelhantes, praticamente idênticas, mas em outras passagens você vai perceber que existem diferenças consideráveis. Por exemplo, a narrativa da tentação de Jesus narrada em Mateus, ela tem algumas diferenças da narrada por Lucas, embora esteja narrando o mesmo fato, mas um narra de uma forma diferente do outro. O Sermão do Monte em Mateus, ele é bem mais extenso do que o Sermão do Monte narrado por Lucas. No evento da crucificação de Jesus, os evangelhos também vão apresentar várias diferenças nas narrativas. E ainda há diferenças nas narrativas sobre a ressurreição de Jesus. Você vai perceber essas diferenças quando você fizer uma leitura em paralelo. Por isso, essa tabela que eu vou disponibilizar ela é bem interessante, porque você vai poder ler a passagem em Mateus, a passagem em Marcos, a passagem em Lucas, você vai ver onde é que elas estão sendo narradas nos evangelhos e você pode fazer a comparação. Um exemplo dessas diferenças que pode gerar certos problemas e que, na verdade, existem outras parecidas com essa nos evangelhos, mas eu vou citar essa como exemplo. Você vai encontrar essa diferença na cura do cego em Jericó. Em Mateus 20, do verso 29 a 34, também é narrado em Marcos, capítulo 10, do 46 e 52, e também em Lucas
do capítulo 18, do 35 ao 43. Você vai encontrar a narrativa ali da cura do cego. E aí é que entra a grande questão, que inclusive essa é uma das passagens, essa e outras, né? São as passagens utilizadas pelos críticos da Bíblia para apontar erros, contradições, mas enfim, nós vamos falar sobre essas questões em um outro vídeo. Aqui eu quero apenas mostrar para você essas diferenças. Mateus, ele cita 2 cegos, mas ele não menciona o nome desses cegos. Já Lucas fala de 1 cego e não cita o nome. Marcos menciona também apenas 1 cego, só que Marcos identifica o cego pelo nome Bartimeu. E a segunda diferença nesta mesma passagem é que em Mateus e Marcos você vai encontrar Jesus curando o cego na saída de Jericó. Já em Lucas é narrado que ele faz esta cura ao aproximar-se da cidade ou ao entrar-se na cidade. Então você percebe que essas pequenas variações nas narrativas, elas existem nos evangelhos. Não adianta querer negar isso. E dessa forma, os críticos acabam dizendo que, olha aí, temos muitas contradições nos textos. Por causa dessas pequenas diferenças, os críticos querem negar a veracidade dos textos. E como eu já falei, eu não vou entrar aqui na questão desse problema que é chamado do problema dos sinópticos, que são essas pequenas diferenças. Não vou falar disso nesse vídeo. Em outra ocasião a gente pode trabalhar sobre essa questão. Mas eu acho interessante que os críticos pegam essas pequenas diferenças que não alteram a mensagem principal, tá? Não altera em nada. O fato é, Jesus curou um cego. Se era 2, se foi na entrada, se foi na saída, o fato é que Jesus curou o cego. Ok? Então não altera a mensagem principal. E eles pegam essas pequenas diferenças e esquecem de considerar a enorme quantidade de textos que são concordantes. O que eu quero dizer com isso? Olha, você pega, por exemplo, 5% de pequenas diferenças como essas que eu mostrei aqui, e você ignora 95% de acertos do texto. Não é? Então você fala, olha, Mateus escreveu uma palavra aqui diferente de Lucas, ele falou que era um cego, o outro falou que era 2. E você esquece de considerar o restante da narrativa que é idêntica. Então, por causa de 5%, eles ignoram completamente os outros 95% de acertos, de concordância no texto. Isso é, no mínimo, desonestidade. Tem uma frase de Giordani no seu livro História de Roma que eu quero compartilhar aqui com você. Ele diz assim: se aplicássemos a muitas outras fontes históricas os mesmos rigores de que a crítica racionalista e até mesmo cristã usaram no estudo dos evangelhos, um bom número de acontecimentos do passado sobre cuja autenticidade não levantamos dúvida, passaria para o terreno das lendas. Viu o que Giordani está falando aqui? Que os críticos pegam as escrituras e despejam em cima das escrituras toda uma crítica pesada para encontrar pequenos detalhes, e por causa desses pequenos detalhes eles querem dizer que os textos não são históricos. Giordani está dizendo o seguinte: se fosse aplicado este mesmo rigor que é feito contra as escrituras em obras literárias do passado, ele está dizendo que a maioria destas obras iam entrar para o terreno das lendas. Por quê? Porque jamais poderiam ser aceitas como verdade. Mas os textos bíblicos, por causa dessas diferenças, que quando você analisa contexto, quando você entende como os textos foram escritos, não passam de pequenos detalhes? Então, mas por causa desses pequenos detalhes, os críticos condenam todos os textos da Bíblia, quando na verdade a maioria dos textos são concordantes, e eles ignoram isso. Eu espero que com esse vídeo você tenha entendido o que são os evangelhos sinópticos e que sim, existem pequenas diferenças nas narrativas, mas eu recomendo que você leia, tá? Vai lá, pega o gráfico, a tabela que eu vou disponibilizar lá no Telegram, e você analisa, leia as passagens e você mesmo vai ver as diferenças. E eu tenho certeza que você vai perceber que, embora sim existam diferenças, essas diferenças não alteram a história
principal não alteram a mensagem principal, tá bom? Essa é a grande verdade que os críticos ignoram. Na verdade, porque quem quer crer, acredita até mesmo sem evidências. Eu sempre digo que também isso é perigoso e não deve acontecer. Mas quem não quer crer, não vai crer ainda que um caminhão de evidências seja despejado sobre ele. Essa é a realidade, né? Bom, se você tem interesse em estudar teologia comigo, não esqueça de entrar nos grupos do Telegram ou do WhatsApp para ser informado das matrículas. Nós já estamos com o curso em desenvolvimento e aí no mais tardar, no primeiro semestre de 2023, nós vamos abrir as vagas. Você pode também nos acompanhar pelo nosso Instagram. Todos os links estão aí na descrição. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.